Após 22 anos, já está em fase final o projeto de revitalização do Cine Teatro Capitólio de Campina Grande. No último mês, Prefeitura e Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba chegaram a um acordo após um longo período de embargos. Na matéria de Rafael Gonçalves, você confere a importância que teve o Capitólio para a cultura e a economia da Rainha da Borborema. Durante mais de 50 anos, o Cine Teatro Capitólio movimentou o setor cultural e a economia da cidade. Então, em 1934, começou a ser construído o Capitólio e ele foi super bem-vindo na cidade, tanto é que a prefeitura deu o terreno, aquele terreno foi doado pela prefeitura, e ainda ajudou substancialmente na construção do prédio. Eu diria que 80% do prédio foi construído pelo erário público e 20% pelos empresários, porque era uma novidade que estava chegando em Campina Grande. O Capitólio foi o primeiro cinema com equipamento sonoro. Tanto é que quando o Capitólio começa as suas atividades, o Apollo e o Fox não aguentaram a concorrência, não se modernizaram, tiveram que fechar. Porque o Capitólio, além de exibir os filmes sonoros, também exibia os filmes em cores. Bom, você imagina Campina Grande em 1934, qual era a diversão da cidade? Algumas apresentações esporádicas de teatro, no Cine Apollo ou no Cine Fox. E eu passei pela praça e tal, não tinha. As emissoras de rádio não tinham chegado ainda, só iam chegar mais adiante, né? A partir de 1948. Hoje, a estrutura que fica no centro de Campina Grande em nada remete à grandiosidade daquele espaço que conseguia causar emoções diversas em mais de 1.000 espectadores por sessão. Sem falar na grande influência que os filmes tinham sobre as pessoas. Num filme de faroeste, por exemplo, quando você saía do cinema, todo mundo estava querendo brigar. Ele estava possuído pelo espírito do mocinho ou coisa parecida, entendeu? Então tinha essa influência psicológica muito forte o cinema tinha, porque, como eu digo, você imagina, a vida como ela é, passando numa tela, lhe levando a lugares impressionantes. Em um passeio ao redor do antigo cinema, os historiadores Ida e Vanderlei se surpreendem com o que restou. E o filme que passa na memória é o das boas lembranças. Era um programa para a família, era um programa obrigatório para todos que tinham condições de sair de suas casas, embora Campina Grande, né? Eu digo que Campina Grande vivia pelo centro, né? Mas pessoas que moravam mais distante vinham como programação, a família inteira assistir filmes, assistir boas programações. Os lançamentos realmente eram fantásticos, porque naquele tempo uma produção cinematográfica de Hollywood era realmente peso de ouro. Foi necessário, inclusive, que o Lívio Vanderlei fizesse mais dois cinemas na cidade, que foi o Cine Babilônia e o Cine São José. Então todos os três pertenciam ao complexo Lívio Vanderlei, porque Campina Grande tinha essa demanda, que inclusive a fita saía de um para outro para ser apresentado. Então aquele do São José, que era mais de periferia, ali ia por último. Mas também ali também se permitia que as pessoas entrassem de graça no meio do filme, então ficava ali toda aquela meninada esperando essa oportunidade. O Cine Capitólio também foi destaque por investimentos pioneiros, que colocaram Campina Grande em cartaz. O Capitólio, durante muitos anos, ele teve 1.500 lugares, como eu falei, sempre repletos. Foi feita uma reforma 30 anos depois, em 1964. Diminuiu o número de cadeiras, mas foi incorporado o ar-condicionado, que era novidade naquele tempo. Poucos cinemas tinham, só as capitais do Nordeste aqui tinha esse equipamento. O Capitólio foi o primeiro aqui da Paraíba, não foi nem de Campina Grande, o primeiro da Paraíba a ter ar-condicionado. Grandes reformas feitas ao longo do tempo que também descaracterizaram a arquitetura inicial de 1934. Se existe aqui um patrimônio, ele é mais de coração das pessoas que vivenciaram o cinema, que estiveram participando desse momento. Mas, arquitetonicamente, ele não tem mais essa representação. Eu até vejo isso como foi uma ação política na época, porque havia um projeto do então prefeito de Campina Grande, tirar os camelôs
do centro da cidade, então ele estava comprando prédios, como comprou a Lobras, como comprou alguns terrenos para fazer arca, e o Capitólio foi comprado também nesse sentido de transformar isso aqui, né, num camelódromo. Há mais de 2 décadas, o cinema foi comprado pela prefeitura à família Vanderlei, que era detentora do patrimônio. Na época, o investimento foi alçado em R$600 mil. Desde então, a revitalização do Cine Capitólio era aguardada, mas devido a um impasse entre a Prefeitura e o Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba, essa obra não pôde ir para frente. Agora, depois de vários anos de embargo, a Prefeitura e o IFAEP chegaram a uma definição bem importante para esse patrimônio de Campina Grande. A revitalização do prédio deve ser iniciada em até 1 ano pela Prefeitura. O Cine Capitólio vai contar também com espaço para atividades educacionais e, claro, uma sala de cinema. Um segundo passo será um olhar dirigido à própria praça, como um todo, dentro de um processo de recuperação e, como disse, reordenação dos ambulantes, também a questão de iluminação e ainda a segurança do local. E o momento de ver esse patrimônio restaurado é aguardado como um relançamento de um campeão de bilheterias. É muita história na região da Rainha da Borborema. Final do Correio Debate desta quarta, você fica agora com o Sérgio Montenegro, que chega aí com as notícias do esporte. Serginho, boa tarde para você, bem-vindo.